Boa noite, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes à nossa terceira sessão da primeira Conferência Internacional de Mulheres Negras Brasileiras, Quilombo como Solidariedade Negra no Passado, Presente e Futuro. For those of you who are joining us and won't be able to understand us in Portuguese, there's an interpretation channel open. Just click on the interpretation button at the bottom of your page on the right-hand side. There is a little globe icon, just click on that and select the channel. Antes de dar início, eu vou me descrever, eu sou Leonora Paula, sou professora no Departamento de Inglês na Michigan State University, sou uma das coordenadoras do Quilombo, do coletivo Quilomba. Para minha autodescrição, brevemente, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado até os ombros, uso óculos, estou vestindo uma blusa, uma camisa social com estampa de oncinha, e ao fundo eu tenho algumas plantas e alguns quadros. Nossa terceira mesa, estamos aqui super empolgadas para dar início a essa conversa, lembrando, né, que esse evento, essa série de eventos, essa conferência está sendo organizada pela professora Camila Daniel, professora visitante na Columbia University, em colaboração, em parceria com o coletivo Quilomba. Só duas palavrinhas sobre o coletivo Quilomba. Então, somos um coletivo de mulheres negras que moram nos Estados Unidos e no Canadá. Somos um coletivo plural, somos muito diversas, muitos interesses, muitas identidades, e perspectivas também muito distintas, mas estamos aqui juntas, nos aquilombando e procurando expandir, né, esse espaço de articulação e esse espaço de afeto. Então, eu vou colocar para vocês no chat as informações do coletivo, se vocês quiserem nos seguir, seria ótimo. Estaremos felizes de compartilhar com vocês as nossas atividades enfim, o que nós pretendemos fazer, né, hoje e para frente. Antes de dar início, então, só lembrando que vamos fazer, então, um bate-papo. Nós teremos a nossa grande mediadora, Juliana. Vou apresentar a Juliana em um minutinho. E as perguntas serão feitas no canal de Q&A, né? No canal de perguntas. Então, estejam todos convidados, todas convidadas a fazer perguntas. O último detalhe por favor, compareçam à próxima e última mesa, que acontecerá no dia 18 de novembro, também esse mesmo horário, às 5 da tarde, onde teremos, então, a Camila Daniel, Carmen Luz, Luciane Rocha, Fernanda Dias e moderado por Marie Ferreira. Bom, vou apresentar a Juliana e ela vai, então, dar sequência a essa nossa conversa. Nossa moderadora da noite é Juliana Maia Vitoriano. Juliana é advogada, pesquisadora, palestrante e mãe da Olívia. É mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, onde também se graduou em Direito. Atualmente é pesquisadora vinculada ao grupo de pesquisa Sexualidade, Direito e Democracia, também da Federal Fluminense. Ela faz trabalho sobre articulação entre movimentos feministas, mulheres e cristianismos. A Juliana é consultora de projetos na Pluraliza, que difícil falar isso, consultoria de diversidade e inclusão no mercado de trabalho. A Juliana também é uma das coordenadoras do coletivo Quilomba aqui nos Estados Unidos. Obrigada, Ju, é com você. Obrigada, Leonora. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Antes de dar início na nossa conversa, eu quero agradecer muito especialmente a Camila Daniel, professora Camila Daniel. Eu fico muito feliz de que esse evento esteja acontecendo. É mais um fruto de um bom encontro que a gente teve lá atrás e só dá frutos positivos e eu tenho uma alegria muito grande de ser contemporânea sua e também ser sua amiga e poder estar construindo espaços como esse, né, com você especificamente. Eu quero agradecer ao Quilomba Collective,
especialmente na pessoa da Leonora Paula, que organizou e está coordenando toda essa série de debates junto com a Camila Daniel. Para a minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra de cabelos curtos, eu estou com uma camisa jeans, uso um batom vermelho e atrás de mim tem alguns quadros e livros. Vou começar apresentando e cumprimentando também as colegas dessa mesa, uma alegria muito grande e uma responsabilidade mediá-la. Deputada Érica Malunguinho é educadora, mestre em Estética e História da Arte, tornou-se a primeira deputada estadual trans eleita no Brasil em 2018, com mais de 55 mil votos no estado de São Paulo pelo pelo PSOL. É titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais da Assembleia Legislativa de São Paulo. Nascida em Pernambuco, vive em São Paulo há 17 anos e, antes de entrar na política institucional, trabalhou na educação de crianças e adolescentes, com ampla atuação na formação de professores. Érica é conhecida por ter parido, na região central da cidade de São Paulo, um quilombo urbano de nome Aparelha Luzia, território de circulação de artes, culturas e políticas pretas, visível também como instalação estético-política, zona de afetividade e bioma de inteligências negras. Professora doutora Dora Santana é professora assistente de estudos da John Jay College, na cidade de Nova York, tem doutorado em estudos africanos e da diáspora africana pela Universidade do Texas, em Austin, tem artigos publicados na revista acadêmica Transgender Studies, no volume Trans nas Américas, cujo título é Mais Viva, Reassembleando Trans, Negritude e Feminismo, e no volume A Questão da Negritude, sob título Transições e Retornos, Experimentos com a Poética da Água Transatlântica. É um prazer estar com vocês. Se quiserem, né, saudar as pessoas que nos assistem antes da gente começar com as perguntas. Érica, por favor, na sequência, Dora. Boa noite a todos. Estou muito contente com esse encontro poderoso, que sei que já sinto a energia dele. Quero agradecer por esse momento. Vou fazer uma breve audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, transgênero. Meu cabelo são dreads, que eu cultivo há mais de 13 anos. Estou usando uma lã vermelha e um colar dourado, e o meu fundo está desfocado, mas tem minhas plantas maravilhosas aqui. Estou com batom rosa, que eu amo. Eu estou muito feliz de estar aqui pelo convite também, estou sentindo já a animação a minha audiodescrição. Eu sou mulher negra, tenho cabelo crespo aqui no ombro, argolas, um vestido floral. Eu tenho no lado direito livros aqui, e um batom vinho também. A gente está no jogo do batom aqui. Perfeito, todo mundo devidamente maquiada. Vamos começar então a nossa conversa. Uma questão muito cara para as mulheres é a sobrecarga e os acúmulos de função, né? A gente tem duplas, triplas jornadas, o trabalho reprodutivo e o trabalho remunerado, a gente dá conta de muitas questões, e a gente sabe que a ação coletiva e as atividades de militância e ativismo voluntárias, elas demandam uma disponibilidade de tempo. Além disso, alguns pesquisadores dizem que as mulheres costumam levar questões do privado para a esfera política. Por exemplo, eu me tornei mãe recentemente, e a maternidade é uma questão muito importante para mim. Então,
eu entendo que o privado é político, sim. E aí, como vocês têm uma atuação política, cada uma na sua esfera e com sua incidência em lugares específicos, eu queria perguntar como conciliar a vida privada e a vida pública, quais são os limites disso e como isso afeta o sentimento e a saúde mental, né? Como preservar a saúde mental de vocês? Érica, pode começar, por favor. Essa pergunta é excelente, Juliana, excelente. Primeiro que eu vejo uma porção de crueldade, né, e de desentendimento da realidade quando há essa sugestão de que há uma mistura da vida privada com a vida pública. Primeiro, porque a vida privada ela diz respeito à vida pública, né? E ser sensível a, por exemplo, a gente pensa por que na esfera pública as mulheres discutem e elas que trouxeram o discurso do genocídio da juventude negra? Porque são seus filhos negros que estão morrendo, né? Então, assim, por que debater questões que são tão sensíveis e que estão completamente atreladas à esfera pública, não privada, não podem partir para o público, né? Repito, essas questões elas são de ordem coletiva. Há uma confusão entre privado e individual. Não são questões individuais das mulheres, são questões da vida privada que incidem diretamente na vida em coletividade. Então, quando você fala da questão da maternidade, direitos reprodutivos e como isso amplia a sobrecarga do seu trabalho, você não está falando de uma questão que é individual e sua, mas sim da manutenção da sociedade, com as gerações que precisam e hão de vir, né? O cuidado com a criança não é prerrogativa apenas, deve ser prerrogativa apenas daquela família que a gerou, mas sim da comunidade, como muitas sociedades africanas assim o fazem, né? Indígenas. Então, há uma confusão de valores, uma confusão de pensar sobre o que esse privado, confundindo com a ideia de individualidade. E não é sobre isso. Esse privado dessas mulheres negras correspondem diretamente, né, impactam diretamente a vida em sociedade e ao coletivo. E acho que primeiro, né, falar sobre essa crueldade, que eu acho que é uma confusão aí que deturpa a nossa capacidade, que é uma misoginia junto a isso, né, na perspectiva de inferiorizar e deturpar a nossa capacidade de elaborar o mundo a partir de uma perspectiva, né, do âmbito privado, quando o âmbito privado, repito, é fundamental para a gente entender as perspectivas do coletivo. Então, há uma deturpação disso. E vejo também que não acho que é uma disposição nossa, não acho que é uma coisa natural. Eu acho que a gente assume, sim, no decorrer de uma vida, né, de um processo, de processos de vida, a gente vai aderindo e colocando, sim, sob nossas responsabilidades, temas e situações diversas que correspondem, sim, à questão da mulheridade, em muitos aspectos, e em outros, na maioria deles, diz respeito à sociedade. Então, a pergunta deveria ser: por que os homens não compartilham ou não essas responsabilidades não são distribuídas da mesma forma? Então, novamente uma inversão para buscar a inferiorização, né, o apagamento e justificar o sexismo presente nas sociedades. Então, eu vejo dessa forma, e como isso afeta a nossa saúde mental. Nossa, a gente não pode romantizar isso, definitivamente não há. A gente não deve romantizar e achar que é bonito ser polivalente como somos, né? Dona de casa, é artista, é professora, é mãe, é política, é pesquisadora e etc. E tal. Acho que não há de romantizar isso, mas eu entendo que essa é uma estratégia de sobrevivência, de afirmação, né, e de demarcação numa sociedade patriarcal. Então, é como se a gente tivesse que provar duas vezes, é como se a gente tivesse que surpreender e superar a expectativa de que pudéssemos sermos apenas donas de casa,
ou estarmos com os corpos à disposição, né, do outro. Então, assim, quando a gente assume isso, é numa perspectiva de resistência, sim, de luta e de afirmação. Obviamente, isso traz danos à nossa saúde mental, à nossa saúde espiritual. Então, a gente deve olhar para isso, não com romantismo, compreender esse processo dentro de uma conjunção, né, dentro de uma sociologia e, obviamente, buscar formas de descosturar isso, né? A gente poder se cuidar mais, sem que essa afirmação acabe por prejudicar a nossa psique. Obrigada. Para essa resposta incrível. E eu tenho várias... Uma das coisas, como eu estou transitando dentro da academia e lido muito com linguagem, né, e com escrita, com texto, acho que é importante, às vezes, a discutir questões traumáticas, né, e sistemas de opressão e tudo isso, eu percebo que há uma certa naturalização dessa discussão, né, e às vezes eu acho que é importante as pessoas entenderem também que essas experiências traumáticas desencarnadas em linguagem, elas são encarnadas, elas estão conosco, né? Ou elas estão fazem parte da maneira como a gente transita nesses espaços de poder. E eu falo isso porque, às vezes, com as demandas de qualquer espaço ocupado, espaço de poder, a gente não é permitida uma certa forma de, de não ser perfeita, por exemplo, né? Por exemplo, dentro de uma pandemia, às vezes não obedecer a um certo deadline ou prazo, né? Ou às vezes não dizer sim para todos os eventos, ou para todas para constante repetição por exemplo, de estar falando sobre questões traumáticas que às vezes para a gente pode ser também gatilho em determinados momentos. Então, para mim, às vezes eu penso que é importante pensar que essa questão de discutir, por exemplo, violência, um dos meus primeiros artigos foi sobre essa questão de como que sistemas de vigilância na época da Copa, né, no Brasil, enquanto eu estava nesse período de lá, impactou muito processos que eu chamo de transição, mas transição no sentido de estar se movimento, de estar movendo no mundo, de como que isso causa um sentimento, por exemplo, interno de supervigilância, de que a gente tem que estar sempre, né, com o sistema nervoso atento, e o meu outro artigo foi sobre ser mais viva, então tem muito essa questão da constante vigilância, não somente crítica em relação ao que nós produzimos, como o tipo de conhecimento que a gente produz, uma política de citação e tudo isso, mas também em relação ao nosso sistema emocional e nervoso. Então, essa questão dos limites, né, que entra a questão do privado individual, mas de como que esse aspecto é importante para a elaboração teórica de contar essas histórias. Às vezes, eu acho que também é importante me deixar sentir, né? Ao invés de pensar que sempre é um processo de elaboração teórica, um processo de autoanálise ou de que precisa estar no texto, né? Às vezes, é importante mesmo pensar em como que eu vou ter um espaço para deixar meu sistema nervoso descansar, um espaço de relaxamento, um espaço em que eu não tenho que às vezes, acostumar de que minha existência tem que ser dissecada, que é uma coisa que é sempre imposta a gente, que todo momento a gente tem que estar criando linguagem para a nossa experiência, o que é importante, a gente faz isso, mas ao mesmo tempo também é importante quais são os espaços de sarar, né? De quais são as decisões, de coisas que a gente tem para fazer, para a gente, que a gente possa sentar também com aqueles sentimentos difíceis, né? Então, essas escolhas é uma política de autocuidado, né? Essas escolhas, porque
política tem a ver com essa questão de gestões e tomada de decisões, então, quando tem com essa questão de autocuidado, as decisões com que a gente faz, com quem se conecta, né, as histórias que a gente escolhe dizer e contar, essas são todas as decisões de gerir os recursos, né, os recursos coletivos, recursos emocionais, recursos linguísticos, né, isso se transforma em poesia quando a gente gera esses recursos e toma decisões a respeito de como expressar e botar isso no mundo, né? E torna-se um legado quando a gente tem as decisões de gerir a nossa vida, a nossa existência aqui de maneira que possa informar e assim como nossos ancestrais informam a nossa vivência hoje. E eu acho que é uma constante processo de tomada de decisão, de aprendizado, de erros também, né? E de pensar de como que a gente pode criar novas possibilidades de estar, né, no mundo. Perfeito, essas respostas iluminam muito, né, o que a gente pode pensar sobre isso, né? Não ser perfeita e não romantizar essa sobrecarga que nós temos, a questão da escolha do tempo, da gestão do tempo. Essa pergunta eu acho que daria um bom debate, a noite toda a gente poderia ficar nesse ponto. Mas eu tenho mais algumas... Diana, me ocorreu uma coisa aqui, porque essa pergunta realmente mexeu comigo demais. E, assim, além dessas dimensões práticas, né, como a Dora está falando, além das dimensões práticas, né, do nosso fazer político, do trabalho, da academia e etc. e tal, isso está adicionado a todas as negociações do pertencimento do nosso corpo. Então, são mulheres negras, cis e trans ou lésbicas, pobres ou não, e etc. e tal, que estão tensionando isso. Então, é um cálculo constante, assim, é uma mente que não tem paz. É uma mente que não tem paz, porque não é uma mulher cisgênero ou uma mulher branca produzindo um artigo ou fazendo militância de gênero. É uma mulher trans, negra fazendo isso, é uma mulher negra pobre fazendo isso. Então, o cálculo, né, a gente está falando de uma sobrecarga de atividades e tarefas, mas que se potencializa com as negociações que precisamos fazer em torno dessas camadas todas de opressão dentro desse jogo perverso das identidades, né, das condições do pertencimento de cada qual. Sim, é um corpo que não descansa, é uma mente que não descansa. Quando eu finalizei o meu trabalho de mestrado, eu coloquei o agradecimento ao meu corpo, porque ele precisou sustentar, né? Mas falando, né, dessa questão da academia, eu tenho uma pergunta específica para a Dora, mas como a Érica também passou, se quiser, enfim, comentar, fica livre, né? Pesquisadoras e pesquisadores que estudam as organizações de mulheres negras, né? Por exemplo, o Cristiano Rodrigues, da UFMG, faz uma lista, né? Uma avaliação do que nosso trabalho tem produzido e o trabalho das que vieram antes da gente, muito antes da gente, quais são os avanços e conquista. E dentre essas, né, a questão da organização interna, então a organização coletiva, como é o caso do Quilomba, a participação na política institucional, né, esse movimento de mulheres negras ingressando na política partidária, institucional, enfim, ocupando esses espaços, a construção de rede de solidariedade com outros movimentos sociais e a produção acadêmica. Né? Dora, a sua atuação está especialmente assentada nesse último ponto, não exclusivamente, mas é onde você tem se dedicado mais. E eu queria então te perguntar como você identifica a sua produção acadêmica para as lutas emancipatórias, né? A produção acadêmica de uma maneira geral, e como você enxerga o seu trabalho nessa trincheira específica. Bom, eu encaro que eu não vou falar especificamente sobre as produções acadêmicas e citar brevemente
feitos por transnegras, né? Então, e quando eu falo especificamente dessas autoras, porque para mim é um espaço de autoria, né, dentro de um espaço acadêmico que tradicionalmente tem sido ocupado por pessoas né, o espaço de fala e o lugar de fala, né, como a gente tem discutido aí, não são de mulheres transnegras. Então, transfeministas negras como a Jaqueline Jesus, a Meg Hayara, né, e também como a Letícia Nascimento, a Tiffany, Giovana Cardoso, recentemente Maria Clara, né, Araújo, eu mesmo e outras, e é importante que se tenha, né, várias produzindo esse trabalho de academia. São processos de produção de conhecimento que trazem uma complexificação de temas que são que são tangentes à nossa história, né? Mas que, na verdade, não novamente apenas nos define, né? Então, pensar, por exemplo, em bem-estar, em ter acesso a recursos médicos, né? É importante e trazer essas questões como necessárias, e a violência de fato de acesso a isso, por exemplo, a transfobia dentro do sistema médico, é importante, mas, ao mesmo tempo, dizer que medicalizar, né, a nossa existência não é apenas o que nos define. Né? Então, é uma questão tangente, mas que eu creio que são formas de dizer que nossa existência é tão mais complexa do que isso, que, por exemplo, é importante essa questão de falar sobre o bem-estar, né, psicológico, mas não tornar a nossa existência em um diagnóstico, por exemplo. Né? É importante saber de como que as lutas de resistência têm sido em relação à resistência contra a brutalidade policial, mas que nossas histórias não são apenas arquivos de violência, apesar de que, para que a gente possa recuperar as histórias de luta, e mesmo histórias ancestrais, né, como a da Quimbanda, né, que é essa ancestral, né, da época colonial, são a partir de arquivos de violência, dela sendo trazida pela Inquisição e amarrada e tudo isso, mas que a gente tem, né, um sagrado dentro de nós que tem a possibilidade de perguntar, e naquele momento, essa mulher que fala que é a mãe das águas, o que ela sentia naquele dia, o que aconteceu antes dessa cena de violência acontecer, né? Como que ela amava, né? Como que ela buscava o adorno que foi tirado dela, a força naquele dia, né? Para criar uma estética, e essas são as minhas perguntas para o arquivo, e eu acho que várias de nós, dentro da academia, estamos perguntando e fazendo e trazendo essas outras perguntas tangentes a esses temas principais, mas que tem muito mais para constituir a nossa humanidade, né? E eu acho que essas criações e essa produção de conhecimento tem a ver com essa produção que é diaspórica e que é transdisciplinar, e que traz novas para a academia, que é uma coisa nova, né, essa coisa dessas várias perspectivas, mas que para a nossa existência já é parte do legado de estar no mundo. Né? Nós não somos apenas ativistas e acadêmicas. Também, minha produção tem a ver com o que eu chamo uma ruminação teórica, mas que se desenvolve em várias linguagens, né? Então, em linguagem poética, em linear, mas também performática, e outras artísticas, porque não cabe só em uma forma de linguagem. A academia quer que a gente escolha uma disciplina, quer que a gente escolha uma maneira de produção textual, quer que a gente escolha uma perspectiva, quando a gente está vindo com pluralidade, com formas de ir além de uma forma binária, não só de gênero, mas também de textual, né? Então, eu falo sobre o meu trabalho, nesse caso, eu falo sobre o texto como esse espaço de transição também, né? O primeiro artigo foi uma tentativa de estar buscando gênero, né? O gênero de escrita, como também diferentes formas
estar transitando entre os gêneros, né? De estar falando sobre uma autoetnografia, mas ao mesmo tempo com uma forma poética, ao mesmo tempo de estar falando sobre outras possibilidades de criação dentro do texto. E minha contribuição é a partir dessa fascinação com a possibilidade dessa arte de recurso de linguagem, mas enraizada num movimento incorporado na minha busca por comunidade, por amigas, por aprendizado, né? Por sarar também várias coisas que eu queria, que já voltei para o doutorado a partir dessa perspectiva de fazer um trabalho que eu pudesse trazer comigo várias que não poderiam estar ali, mas que eu podia estar, e trazer essa multiplicidade para a produção de conhecimento, que é o que a gente já faz, né? Não estou trazendo nada novo, nem as coisas não começam comigo, né? Elas perpassam e eu também crio e modifico a partir disso também, né? Pode ir? Claro, pode ir. Esse lugar, né, a academia, é um lugar importante de disputa, né? Mas como todos os lugares são, né? Qualquer lugar de sociabilidade saudável se torna um lugar de disputa para a gente. E eu lembro que quando eu fui fazer mestrado, quando eu comecei a estudar estética e história da arte, eu entrei numa sala e tinha uma professora que estudava fenomenologia do olhar. Ela era especialista em fenomenologia do olhar. E aí ela começou uma conversa assim aleatória, falando de um casal de amigos dela que tinha separado, tal. E ela disse o seguinte: eu não acredito que eles se separaram. Eles eram um casal perfeito. Ele loiro do olho azul, ela loira do olho verde. A luz ideal. Imaginem, eu estava entrando no curso de Estética e História da Arte, professora de Fenomenologia do Olhar, e eu me deparo com isso, assim, inicialmente. Assim, eu falei, nossa, né, que lugar é esse? E, assim, é óbvio que a gente... e aí volta para a questão anterior de mulheres que levam as questões privadas para a esfera pública. É óbvio que eu voltei para o meu privado para pensar no racismo que levou essa professora a construir essa fala, e, obviamente, me debrucei, em termos de pesquisa, a construir uma análise sobre uma produção africana e sobre a negritude, mesmo não tendo, né, material e quase não tendo aulas no curso de mestrado, etc. e tal. E aí eu observo esse movimento, né, da minha parte, igual a muitos outros, né? Igual a muitos outros de todas as nossas anteriores que estavam tentando resolver problemas que dizem que é do privado, mas, na verdade, diz respeito à coletividade, porque o racismo não fomos nós que inventamos. E a gente está aí tentando resolver, né? Com a pesquisa acadêmica, enfim, construindo narrativa, gramática e etc. e tal. E esse movimento é muito importante, né? Esse crescimento, essa movimentação negra dentro desse espaço acadêmico, no sentido de garantir uma legitimidade nesse espaço também, não que precisássemos, mas que é importante, é necessário. Mas, uma vez a crítica, a análise, a crítica construída, eu vejo um movimento muito, um frescor contemporâneo acontecendo, que é a pós-crítica, né? Que pós a crítica acontecida, a análise do fenômeno do racismo, etc. e tal, você começa a ver pesquisas que falam sobre lazer, sobre prazer, reivindicação do afeto. Então, assim, o que eu percebo do ponto de vista da academia, e aí eu não estou falando só da academia, eu estou falando enquanto ethos, inclusive, da população, né, de uma parte da comunidade negra que tem a consciência, né, da negritude, é que eu vejo que há um ethos em modificação, né, que após essa análise, a materialização de diversas formas do racismo estrutural, institucional, das violências, como a Dora falou, mas que a gente não se resume a isso, porque, na verdade, a gente está falando das violências porque a gente não quer que a violência exista,
né? A gente só está falando de liberdade porque houve um aprisionamento. Então, o que eu observo, né, enquanto ethos mesmo, social, acontecendo dentro da comunidade negra, e eu falo, obviamente, desse recorte de uma camada que tem consciência no sentido da afirmação identitária, mas política também, né? As duas coisas estão juntas, mas, enfim, às vezes umas dissonâncias, eu vejo que há reivindicação, né, de outros lugares, que vão exatamente de encontro a isso que a Dora está falando, que é o direito, né, ao seu próprio corpo, que é o afeto, o lazer, né, o trabalho, enfim, eu vejo, né, que a academia tem um papel crucial nisso, né, porque, afinal de contas, ali também se cria, aqui também, na verdade, estamos na academia agora, onde se cria gramáticas, literaturas né, e os argumentos necessários, né, para que a gente possa multiplicar essas ideias. Exatamente. E muito interessante como essas respostas vão se completando, né? Dora traz elementos de denúncia, mas também de espaço de resistência, né? E de análise crítica. Eu acho que é importante também esse espaço, né, como Érica disse, a gente está na academia, é um espaço para circulação, amplificação, né, dos nossos debates, e especialmente eu queria ter feito um agradecimento no início, e me esqueci, mas eu faço agora, eu quero agradecer a equipe de tradutoras, que estão também garantindo que a nossa conversa e o nosso debate atinjam, né, cheguem a mais pessoas, então eu faço esse agradecimento. Quero continuar conversando sobre questões que são caras para a gente, então a disponibilidade de tempo é importante para todos esses movimentos políticos que a gente faz, mas o acesso a recursos financeiros também é. E a falta do acesso, né, a falta de dinheiro a recursos financeiros é um obstáculo que os movimentos negros têm enfrentado. E, além disso, falando de política institucional, né, que é um avanço, e Érica ocupa esse espaço, as estruturas partidárias também são espaços que bloqueiam ou dificultam a atuação de pessoas negras. Como diz, né, o professor Luiz Augusto Campos, a hegemonia dos homens brancos de meia idade e classe alta na política nacional é patente. Então, o Brasil é um país, quem toma as decisões, quem governa o país são homens brancos de meia idade, pensando e fazendo política para mulheres negras como nós, para pessoas negras, para crianças, e, obviamente, a conta acaba não fechando. O Douglas Belchior publicou, né, no passado, publicou uma carta denunciando o partido, né, ou então o partido dele, e a forma como os recursos estavam sendo divididos. E é evidente que financiamento eleitoral é importante para viabilizar candidaturas. Em 2020, a deputada federal Benedita da Silva fez uma consulta formal ao TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, questionando cotas e o critério de distribuição de financiamento entre os grupos raciais. E o tribunal, então, aprovou uma resolução estabelecendo patamares de equidade na distribuição de financiamento e candidaturas. Fiz esse contexto porque temos pessoas, né, que não são brasileiras, enfim, pessoas ao redor do mundo, e para direcionar essa pergunta, então, a Érica, que está afiliada, que vive também essa dinâmica de partido, queria que você fizesse uma avaliação dessa questão de divisão de recursos e até mesmo a partir da sua experiência, se você puder, enfim, compartilhar com a gente, tensões, conflitos, outras formas, né, de superar essas dificuldades, financiamentos coletivos, são práticas que a gente tem visto muito dos políticos, das políticas negras, para superar, então, essa barreira institucional. Esse é um tema, né, difícil. Eu vou começar falando das redes de solidariedade que você falou inicialmente. Acho que
Esse é um princípio que deve ser difundido entre nós, redes de solidariedade. Eu sempre falo, não são os milhões de poucos que movimentam a economia, são os poucos reais de muitos. Então, a gente se entender como uma densidade populacional que pode, sim, criar estratégias e formas de alguma forma, se retroalimentar numa perspectiva de autogestão, autofinanciamento, é importante, é imprescindível. Isso, obviamente, não tira a necessidade da nossa luta em relação à obtenção de recursos de instituições, enfim, de diversos lugares que estão com um dinheiro represado, que, inclusive, é nosso, né? Que inclusive faz parte da nossa produção de riqueza, né? Que nós ajudamos a produzir. Então, é preciso esse movimento, esse duplo movimento, né? Nos pensarmos enquanto uma rede de solidariedade, de afeto poderosa, importante, que pode conquistar, sim, uma autossuficiência, somada a uma luta de enfrentamento às instituições que não redistribuem esses recursos. Para vocês terem uma ideia, eu fui eleita, mas eu recebi o equivalente a $800 para fazer minha campanha política. O equivalente a $800, que dá em torno de R$5.000, não é isso? É isso. Algo em torno de R$5.000. Eu fui eleita com $800. E assim, não há nenhum romantismo nisso. Não há. Não é que... enfim, não há romantismo, assim, a gente fez uma campanha independente, com muita luta, muito suor, e que foi exitosa, mas que isso, voltando ao início, sobrecarregou essa equipe e esse conjunto de mulheres que estavam nessa batalha para conseguir fazer isso acontecer. Então, não é exitoso, mas não há nada a se romantizar em relação a isso. Isso foi denunciado, né? Eu falei por diversas vezes, enfim, outros partidários, como o próprio Douglas Belchior, também fez essa denúncia, e especificamente posso falar do meu partido. Na última eleição, isso já estava configurado de uma outra forma. Estabeleceram antes, inclusive, do TSE, cotas para pessoas pretas, LGBTs, mulheres, indígenas e pessoas com deficiência. Isso é importantíssimo, né? Foi, obviamente, uma movimentação, né, que parte ali do particular, das dimensões privadas das pessoas negras, e, enfim, todos esses recortes, né, e esses fundamentos que nos colocam, e partiu desse particular para a questão geral, né, para uma questão da direção do partido e de uma ética a ser reconstruída. Obviamente, a decisão do TSE ajuda e fortalece, mas ainda a disparidade, nós temos, quando a gente fala de racismo estrutural, institucional e também o machismo, nós temos uma légua pela frente, né? Por exemplo, hoje a gente tem, onde eu trabalho, na Lesp, a gente tem uma das pessoas, um dos deputados, que ele é da família dos maiores donos de terra do Brasil no século XVII. Então, assim, a Caravela de Cabral aportou aqui e ela permanece nos mesmos lugares de poder, decidindo a vida de absolutamente todo mundo. Então, as instituições, né? Estou falando do TSE, baixar esse decreto, os partidos se reorganizarem de forma propositiva, obviamente, a partir da nossa pressão, é fundamental para mudar esse quadro, mas ainda é muito aquém do que a gente precisa. E a gente precisa de uma mudança desses paradigmas, né, dessa representatividade, dessa proporção de representatividade, por uma questão, eu sempre falo isso, por uma questão afirmativa, ética, de que a maioria da população é negra, de mulheres, etc. e tal, mas tem uma questão objetivíssima nisso tudo, que é considerar o nosso corpo como intelecto consciente, inteligente, para construir políticas públicas que vão resolver os problemas
sociais, né, que vão agir na polis e na coletividade de forma propositiva e transformadora. Então, é considerar o nosso corpo não só como a representação que ele tem no sentido mais profundo do que representa, e nesse sentido profundo significa desatar os nós dessas violências estruturais. Levar para o debate público questões, volto, da esfera privada, que é a maternidade, que é, sim, genocídio da população negra, que é, sim, o desemprego, que é, sim, a falta de acesso ao transporte público, porque isso atinge de forma maciça, né, a maioria da população brasileira. Isso está no âmbito privado, mas é do coletivo, entende? Então, é fundamental que essas mulheres, né, que essas pessoas conscientes, né, esses corpos intelecto, adentrem esse espaço, sejam possíveis para esse espaço. É necessário uma mudança de mentalidade que olhe para o nosso corpo não apenas como um pedaço, né, disso que somos, né, não só como a urgência de ter equidade de imagem, né, da nossa presença, mas contar conosco como escreventes dessa história, dessas políticas públicas, como, né, capazes, hábeis e, acima de tudo, sensíveis para o fazê-lo. Então, é por esse caminho que eu vejo, que eu acredito, enfim, temos um caminho enorme pela frente, há dificuldades, enfim, mas uma coisa que nos enche de esperança é que não tem volta, aliás, nunca teve. Nós nunca mais voltamos dos grilhões que nos colocaram. E continuaremos, né, essa trajetória até presidência, Senado, enfim, tomar as casas legislativas. E aí eu volto para dizer outra coisa, é sobre nós, mas é para a emancipação coletiva. Assim. Relaxa, não é uma relação de poder predatória, né? Individual. Sim. Essa questão do financiamento, ela é uma questão muito importante. Pensando nas perguntas, enfim, no que a gente podia debater, né, nessa mesa que tem como pano de fundo o tema, né, principal, a política nas suas mais variadas incidências e atuação, e essa questão do financiamento me chamou muito a atenção porque tem um dado, né, nesse artigo específico que eu estava consultando, tem um avanço, né, nas últimas eleições a gente teve um incremento do número de mulheres negras eleitas, é um movimento importante que você está dentro desse movimento, mas para atingir a representatividade da população, as mulheres negras precisariam continuar crescendo o percentual que se cresceu nessas últimas eleições pelos próximos 20 pleitos, pelas próximas 20 eleições. Então, levaria 80 anos para a gente ter na representatividade no quadro da Câmara, enfim, o número de mulheres negras representadas. Então, pensar, obviamente, as formas do nosso financiamento como coletivo e as redes de solidariedades é muito importante, mas a gente não pode deixar de também postular isso, né, dentro das instituições, Estado e decisão, enfim, essa articulação de movimentos, e a gente sabe fazer essas reivindicações estrategicamente, elas são cruciais. Vou fazer uma pergunta para a Dora, mas eu acho que também essa questão de financiamento pode ser uma questão também que apareça, né, na fala dela, porque Dora é uma intelectual brasileira que está nos Estados Unidos formando, estudando, lecionando, pesquisando, e eu queria, então, que ela trouxesse um pouco da experiência, a importância, né? O Estado-nação, a ideia de Estado-nação, né, ela vai definir a política nacional, a formação identitária, quem faz parte, quem não faz, quem tem direito, quem não tem, quem está dentro, quem está na margem. E os Estados Unidos, como uma potência mundial, eles exercem influência em todo o globo, e de uma maneira muito forte na América Latina. Então, acerca dessa ideia de restrição e expansão da cidadania política, concessão de direitos, restrição de direitos, e também os projetos nacionais.
E aí, pensando, né, no seu lugar, né, qual é o papel e o impacto de ser uma acadêmica brasileira lecionando nos Estados Unidos, estando, né, vivendo e produzindo nessa academia americana? Bom, eu acho que o primeiro aspecto disso é de como que essa posição, né, de estar produzindo a partir de ser negra, né, trans, produzindo a partir desse lugar, é um lugar diaspórico, né, que vem de um processo de elaboração de conhecimento que é maior do que a minha posição aqui, né? O processo de conhecer, de curiosidade, de estar no mundo a partir de movimento, né? É um movimento que vem com pessoas negras dentro de diferentes movimentos dentro da diáspora, mulheres trans, travestis, trans, negras, têm sempre viajado, estado em lugares diferentes do mundo. Então, esse conhecimento de estar no mundo e de como transitar, de estar em movimento, é um processo de produção de conhecimento que já tem acontecido, né? O meu é um lugar, digamos, específico dentro desse lugar institucional, né? Mas esse processo de produção, que eu chamo de transição, enquanto estar no mundo se movimentando, é um processo maior. Isso que eu estou interessada, de como que isso intersecta com esse estar aqui. Essa é uma das questões, para que, acho que na minha resposta não se percebo enquanto meu lugar quanto excepcional, mas como parte dessa rede de estar num mundo que é diaspórico, que é transnacional e que eu trago, mas que é parte de conhecimentos que já são formados, já estão há algum tempo sendo formados. Uma coisa que eu acho que eu quero falar um pouco é de como que esse conhecimento de estar aqui, principalmente para mulheres negras, dentro da academia, estando nos Estados Unidos, é apagado nas críticas, principalmente críticas em relação à teoria negro-diaspórica, como se a gente só estivesse reproduzindo teorias produzidas a partir dos Estados Unidos e aplicando no Brasil, no resto do mundo, né? Então, eu acredito que o meu trabalho e o trabalho de outras mulheres negras, nosso trabalho é criativo e brilhante o suficiente para não ser apagado, né? E também para não ser, eu acho que ter essa crítica condescendente de como se a gente não tivesse perspectiva crítica e como se a academia e as pessoas dentro da academia, pessoas negras, têm sempre essa incrível possibilidade de articulação de conhecimentos para a nossa existência e sobrevivência no mundo. A nossa história tem sido basicamente de diáspora e de reorganizar, de pensar, de ter pensamento crítico a partir do que é que está nesse novo lugar, nesse novo momento, a partir desses conhecimentos que são impostos para que a gente entenda como interpretação de novos códigos, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu ouço às vezes em relação à crítica estar aqui, é de dizer assim, mas não a categoria de negritude ou a categoria de trans, outras categorias não se aplicam, porque é diferente, quando na verdade é um apagamento da possibilidade crítica e dessa forma de articulação entre conhecimentos que acontece dentro do Brasil, né? Por exemplo, o movimento negro sempre teve articulado transnacionalmente, né? Com relação aos movimentos dos Estados Unidos, no continente africano e tudo isso. E então está aqui para mim essa possibilidade de continuar esse legado de produção de conhecimento transnacional e afrodiaspórico, que é novo, que não é novo, né? E que é novo nesse sentido a partir de como é percebido. Então, eu estou sempre surpresa como que as pessoas dizem assim, mas está fazendo um trabalho de as minhas comunidades, as pessoas de bem já estão fazendo isso aqui, não é a partir de um posicionamento
único, né? Então, acho que eu queria colocar um pouco isso. Então, eu sempre venho a partir das conversas, né? Os trabalhos que eu fiz foi em relação com papos de mana, conversa entre manas, que essa conversa de que a elaboração teórica ou de produção de conhecimento a partir de colocar de fazer isso aqui que a gente está fazendo, né? De ver, de colocar em conversa, em conversação, coisas que estão conectadas, mas que são produzidas em textos diferentes, em momentos diferentes. Então, eu digo assim, acho que essa mana aqui poderia conversar com você aqui. Então, a produção acadêmica é, na verdade, a produção de um diálogo, né? De uma conversa, de um papo entre humanas, né? E que se torna um texto a partir dessa conversa que eu tento estabelecer, que é uma conversa que pode ser entre mim e a Selen Ravache, né? Com a história dela no Rio, e entre a Selen e a Miss Major aqui falando sobre do que é transitar dentro desses espaços de poder, mas, ao mesmo tempo, o que é também ter a possibilidade de alegria, a possibilidade de estar, por exemplo, mais viva, né? Então, uma das maneiras de decolonizar isso é de, por exemplo, eu não ter traduzido a expressão mais viva, mas tê-la colocado em português e dizer que isso é uma categoria né, que é cultural, que é política, que é nossa, mas que também se relaciona a essas possibilidades de resistência aqui, como esse Major com Tourmaline aqui nos Estados Unidos, né? Mas que é uma categoria de estar mais atenta, de viver mais intensamente, de perceber que tem todos esses sistemas de emergência que, para a nossa existência, a gente precisa estar mais viva, mas precisa estar mais viva no sentido também de ter condições para que a gente descanse, aquela coisa no início, né, de que estar mais viva é isso também. Então, para mim, eu disse, bom, o título vai ficar assim, translinguístico mesmo, porque o trabalho é esse, as pessoas daqui tem uma... E o texto era em relação a essa conversa de dizer o que isso significa para a gente, né? Então, acho que tem um pouco disso, né? Obrigada. Legal. A gente vai sempre voltando e conectando com a primeira pergunta, porque é sobre isso, né? Esse é sobre isso, está muito famoso nas redes sociais, mas a gente também está querendo pensar não só a nossa estar vivo e respirando, mas a gente quer existir, a gente quer poder desfrutar da poesia, do lazer, do ócio, né? Porque também é isso, nós, como mulheres negras, somos criadas para sermos funcionais, a dar resposta a todas as questões a todo tempo. Então, eu acho que eu vou ficar pensando nisso que a Érica falou, uma mente que não descansa, um corpo que não descansa, enfim. Eu quero aproveitar para lembrar a audiência que podem ser enviadas perguntas, então quem quiser enviar perguntas, podem fazer, a gente vai fazendo ao longo da nossa conversa, então já podem mandar, e queria... Quer falar alguma coisa, Dora? Fala. Era rapidinho, só uma coisa. Claro. Que é uma coisa também de estar aqui, essa coisa de estar pensando da pergunta anterior para a questão de recursos, né? De como que estar aqui, a minha possibilidade de estar aqui não estaria também sem os movimentos no Brasil, por exemplo. Coisas simples como, por exemplo, não simples, uma coisa imensa, como, por exemplo, essa questão de mudança de nome, que no meu processo não estava não documentada, mas eu estava o que chamaria misdocumentada, não documentada, né, a partir de um nome que a partir dos movimentos no Brasil de mudança de processos legais, que eu me beneficiei para que eu pudesse, para que, por exemplo, a minha passagem na alfândega não fosse sempre um espetáculo, né? Não fosse sempre que, ao invés de pessoas cis que passam ali que a expectativa deles é, ai meu Deus, será que eu vou entrar, será que não vou entrar? Para mim era, será que isso vai ser um espetáculo ou isso não vai ser um espetáculo? Né, agora, será que eles vão chamar não sei quem, vou ficar presa em Miami por 3 horas porque alguém vai querer saber, mas é você mesmo, não sei o que, sabe? Então, tem essas coisas também de que a questão do privado, né, do que a gente estava falando, foi só possível a partir das lutas, né, no Brasil, por essa questão de que foi possível mudança no passaporte e que, pelo menos essa parte, por exemplo, de nome, de gênero,
eu me beneficiei de estar aqui a partir dessas condições, tem relação a isso também, né? Acho que falando sobre isso, também da visibilidade dos movimentos, da possibilidade de, por exemplo, de você, Érica, né, do trabalho, das pessoas estarem perguntando e estarem falando sobre esse espaço, estar pensando política, é tudo... O meu espaço está aqui, as perguntas que são feitas são a partir dessas vivências e dessas, né, de você e de coisas incríveis, né, que estão sendo, que você está fazendo, que estão sendo feitas, né, de movimentos que pressionam para que a gente esteja na academia também, né, as posições sobre questões, por exemplo, agora que tem posições para áreas de estudos trans, por exemplo, aqui, tem a partir dessa pressão de movimentos coletivos, não é só porque existe a Dora, não, foi porque vários movimentos coletivos, somente de estudantes, né? A minha, por exemplo, digamos, conhecimento do meu trabalho no Brasil foi a partir de estudantes da UF, né, de um movimento de estudantes, que me convidaram pela primeira vez, em 2014, 2013, para dar uma palestra. Então não foi... então, essa posição, por exemplo, de estar aqui tem a ver com tudo isso também, essas pequenas, não pequenos, mas esses movimentos que não são visíveis e estão aí, mas que foram possíveis para a minha existência aqui. Com certeza. Os movimentos, eles produzem, né, muito... às vezes a gente está dentro da militância construindo, a gente fica desesperançada, a gente fica assim, será que vai dar certo? Mas quando a gente olha numa linha do tempo maior, a gente consegue ver o impacto e a dimensão das coisas. Tanto na minha área de pesquisa e na minha atuação profissional com a consultoria, é muito por força dos movimentos sociais, que fazem uma pressão, o Estado precisa responder, e com as respostas, as outras instituições, as outras organizações, a igreja passa a ter que se posicionar, o mercado privado também tem que dar respostas. Então, às vezes eu acho que a gente tem assim, calma, né? E olha no mais amplo, né? Se distancia um pouco para ver tudo que já foi construído, né? Tudo que vem sendo construído de muito tempo. Falando então dessa força dos movimentos e acho que nos últimos anos, né? Se a gente olhar para o Brasil em 1940 e olhar para o Brasil em 2021, apesar de a gente estar vivendo no país um momento de muito recrudescimento, de perda de direitos, mas a gente sabe que a gente consegue identificar uma grande mudança na sociedade. E muito dessa mudança tem a ver com os movimentos sociais, movimento feminista, movimento negro, o movimento pela diversidade sexual. E, naturalmente, esses movimentos questionam essas estruturas, trazem mudanças de gramática, de linguagem, questionam o status quo, mas também vem a reação. Então, a gente está vivendo também esse movimento de reação. Então, vou endereçar uma pergunta para as duas, falando um pouco das fake news e das campanhas de perseguição mesmo a esses espaços, né? No Brasil, a academia, nesse governo, tem sido muito perseguida, né? Os estudos de humanidades, pela uma falsa ideia de ideologia de gênero, enfim, notícias mentirosas com o objetivo de desinformar o cidadão, a cidadã, de persuadi-lo a votar num candidato ou deixar de votar num outro determinado candidato. E a fake news tem sido debatida e analisada como um obstáculo à democracia em todo o mundo, né? Como um braço do autoritarismo e das ditaduras. Então, no Brasil, né, especificamente, nosso mandatário ele tem um canal próprio para falar com a base dele, ele consegue desviar da mídia tradicional, então vem vinculando reiteradas vezes notícias que são claramente, patentemente falsas. E aí eu queria perguntar para a Érica, qual é o impacto das campanhas difamatórias e de fake news, né, nesse processo
legislativo como todo, desde da campanha, na hora que você se decide, né, se candidatar, e na sua atuação do cotidiano, no seu fazer do cotidiano, como essas fake news impactam projetos de lei, sua atuação, questões relacionadas à raça, transfobia, machismo. E queria, para a Dora, fazer uma pergunta, porque também como os Estados Unidos têm esse papel importante, não dizendo que a América Latina segue necessário e estritamente os Estados Unidos, mas a gente também viveu, né, o mandatório anterior, tinha uma coisa de questionar, incitar muito esses movimentos de reação ou contrários aos movimentos sociais, os movimentos, né, das minorias ou das pessoas em situação, né, minorizadas, se na academia aqui nos Estados Unidos, como que é essa questão desse núcleo de estudos de gênero, de estudos, né, sobre transgênero, se tem algum impacto, se tem algum... Como que a sociedade, se tem embate com a sociedade, como que acontece essa articulação entre academia e sociedade aqui nos Estados Unidos, por favor? Érica, você quer começar ou a Dora começa? Então, vamos, Érica e Dora, por favor. Eu tinha sugerido a Dora, mas pode ser eu, tudo bem. Você estava sem o microfone, desculpa. Tudo bem. Juliana e Dora, vejam bem, a questão é que não impacta a mim só. A questão das fake news gera uma instabilidade coletiva, uma instabilidade social. Assim. Tudo isso que tem sido colocado, né, enquanto notícias falsas, enfim, negacionistas, isso cria uma instabilidade gigantesca e fere diretamente, obviamente, o conhecimento científico, o saber científico, porque a tratativa, há uma disputa em jogo, uma disputa de narrativas em jogo, numa outra dimensão, mas na dimensão assim do reiterar a contradição, do reiterar a mentira, né? Sabe aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, essa ideia, por exemplo, falsa de ideologia de gênero, isso foi tão martelado, que isso se tornou uma gramática, se tornou um texto, se tornou vocabulário. Então, assim, a gente precisa sempre dizer a falsa ideologia de gênero. A gente é perigosíssimo, inclusive, você usar esse termo e isso ser descontextualizado. Então, isso gerou uma instabilidade, né? Gerou uma instabilidade da gente, inclusive, não ter segurança que a produção de conhecimento científico, acadêmico, vai surtir efeito, impacto na sociedade, porque a gente tem um conjunto dessa sociedade, uma parte da sociedade que está remando contra, que está subjugando, né, o saber e a produção do conhecimento científico. E aí eu estou falando do conhecimento científico no sentido amplo, né, desde o saber histórico, porque eles negam o racismo, então é a negação da história, né, se nega a vacina, então é a negação, né, da tecnologia, da ciência em saúde. Então, assim, em todos os níveis. E isso, obviamente, gera, como eu falei anteriormente, uma instabilidade. A gente não só tem que defender a tese no sentido da banca, no sentido da produção do saber, mas a gente tem que defendê-la no cotidiano. É como se a gente tivesse constantemente que andar prontas para letrar, para conduzir um processo pedagógico constante, intermitente. Então, é essa situação que se criou a partir dessa onda de fake news, de todo esse processo aí enfim, dessa divulgação dessas narrativas, né, produzidas por essas pessoas que são, obviamente, nitidamente autoritárias, que são nitidamente, né, aproximadas do fascismo, enfim, e de todas essas correntes que são extremamente violentas. Eu lembro aqui em São Paulo, quando isso estava num processo, a gente pode apontar muitos momentos, né, muitos episódios,
mas tem um para mim que é muito simbólico, que é quando a Judith Butler ela vem ao Brasil, que é uma intelectual, né, importantíssima na discussão de gênero e sexualidade, né, que, enfim, é uma das, né, que coloca isso e difunde a teoria queer entre tantas coisas. Eu lembro quando ela vem para o Brasil, ela vai fazer uma apresentação no Sesc Pompeia, vai um grupo, uma manifestação gigante de conservadores para não só rechaçá-la, como impedir dela fazer a palestra dela, que aí vem também todo o autoritarismo, a liberdade de expressão, enfim, etc. E não bastasse, quando um dos manifestantes, tem um manifestante que inclusive é deputado na Assembleia Legislativa, olha como que a gente volta para a mesma questão. Esse deputado tem um vídeo dele, ele agradecendo os movimentos que estavam lá, questionando a Judith Butler, né? Não é questionando, é tentando silenciar as teorias de gênero e de sexualidade. Esse que hoje é um deputado, ele fez um agradecimento público a um grupo de neonazistas famosíssimo no Brasil, que são os carecas do ABC. Então, vislumbrem isso. E, além disso, dessa situação, dessa apresentação, né, dessa fala da Judith Butler, perseguiram ela no aeroporto. Então, esse movimento crescente, como você mesma falou, Juliana, a gente tem aí uma movimentação propositiva, afirmativa, que está se aprofundando rumo à sofisticação, né, do entendimento das diversidades, das multiplicidades, enfim. E esse contramovimento ele está vindo na mesma medida. Então, as políticas de contra LGBTs não está presente só no Brasil, né, ou nos Estados Unidos, na Europa está acontecendo, né? Então, assim, há um crescente movimento, sim, e se isso dificulta a minha vida parlamentar, eu vou ser tácita em dizer que isso dificulta a vida de todo mundo, a minha também, mas dificulta a vida de todo mundo que pensa numa sociedade que tente curar suas violências, né? Sanar suas violências. Então, a gente tem que... É um momento de dar muitos passos atrás, obviamente. Precisa, sim, de um processo regulatório muito sério em relação às redes sociais. Isso não quer dizer censura. Eu estou falando como algumas redes sociais já estão se posicionando no sentido de excluir conteúdos que são notadamente falsos, como o presidente do Brasil falou que a vacina para a Covid gera HIV. Então, assim, isso precisa sair do ar, enfim, e buscar formas cada vez mais sofisticadas, além do nosso processo pedagógico no cotidiano e nas redes sociais, formas cada vez mais sofisticadas de barrar isso, porque isso não me atrapalha apenas, né? Atrapalha o desenvolvimento humano. Bom, acho que essas são instâncias das fake news fundadoras, né? Por exemplo, que racismo, transfobia, todos esses ismos são as fake news fundadoras, né? Que nunca, como o Baldwin fala, de que inventou o negro foi você, não fui eu. Essa foi a maior fake news, porque existe, e é isso, gente, não, desde então está combatendo e agora está tendo uma versão, acho que jornalística e digital, né, que dizem que está, acho que desabrochando aí. Aqui agora, e isso vem de forma diferente, vem com questão curricular, por exemplo, como de dizer que aqui nos Estados Unidos alguns livros de ensino fundamental dizer que pessoas escravizadas foram imigrantes, né? Que a gente tem que dizer, não, é fake news, não foram pessoas escravizadas, né? E de agora, recentemente, dizer que Critical Race Theory, que é a questão de conhecimento crítico racial, da teoria da racial crítica, não pode ser ensinado nas escolas, porque está afetando, a violência as crianças são afetadas de não sei o quê, e agora, ou que não é
comprovada, digamos assim, né, como as ciências, porque geralmente as ciências sociais né, aplicadas e humanas, que são consideradas ciências que trazem questões de teoria crítica racial, e eles, mas isso não é comprovado cientificamente, então não pode ensinar nossas crianças. Então, dentro, por exemplo, de um campo de estudos de gêneros interseccional, que a gente fala o tempo todo das conexões de sexismo, racismo e tudo isso, dentro desse contexto de dizer, de agora, né, principalmente movimentos de pais que agora vão para esses comitês de encontros de escola, de professores, agora aqui nos Estados Unidos, para dizer que as crianças não podem ser expostas a esses conteúdos, né, que causam isso e aquilo outro. Não existe, né, uma pesquisa dizendo que critical race, né, que estudos raciais críticos causam nenhum tipo de dano, né, a criança, né? O que causa é tocar na ferida de supremacia branca, né? E ferir seu ego e tornar e pedir, demandar responsabilidade. É isso que causa desconforto. E realmente isso a gente não pode ir ao redor, porque nenhum processo de transformação é confortável, né? Então, isso está tudo entrelaçado dentro desse clima de, por exemplo, pandemia agora, né? Que essa questão tem a ver com vários movimentos, né, sociais antirracistas e que né, tiveram grande repercussão durante esse período, aqui com George Floyd e Breonna Taylor, e então esse medo, né, esse medo que é o fundador da fake news, né, primordial, que é o racismo, que é em relação ao medo, né, as várias fake news foram, que é as pessoas negras, o homem negro que é o estuprador, que é a negra que sexualmente não sei o que, essas são as maiores, né, fake news que agora estão tomando a forma dessas pequenas histórias de dizer, não ensine isso é coisa do pessoal da esquerda, e que também está relacionada à questão da vacina e tudo isso. Então, a base disso, na verdade, é de como questionar e mostrar, desconstruir isso, tem a ver com dar acesso a privilégios para pessoas, né, para pessoas que têm necessidade, principalmente agora que foram impactadas pela exacerbação que aconteceu de desigualdades por essa pandemia, né, não terem acesso por exemplo, à saúde, não ter acesso a bem-estar, de não ter acesso à representatividade, por exemplo, política, porque se esse processo educacional, se esse processo de reconhecimento da falsidade dessas histórias, né, é basicamente o reconhecimento de que que as fake news que são danosas, né, de que as fake news que causam esses processos violentos, não o oposto, né, e é basicamente esse medo que torna vítimas, de vitimização, os agressores, né? Então, acho que tem todas essas conexões, e dentro de estar no sistema acadêmico, fizeram aqui uma vez uma lista das professoras e professores perigosos, né? Que são os perigos que desafiam, por exemplo, essas teorias violentas, e que são os que ensinam sistemas e como piada, tinha algumas professoras que estavam questionando por que eu não estou nessa lista. Eu também sou muito perigosa. Eu falo sobre questões por exemplo, de vigilância, e como que o Estado produz vigilância e controle, né? Então, eu quero estar, por exemplo, nessa lista como uma forma de reconhecimento de que são pessoas que estão fazendo trabalhos que são radicais no sentido de mudança, mas que, né, são consideradas radicais, assim como
movimento para vidas negras foi considerado um movimento terrorista e radical aqui, né? Que é uma outra fake news, né? Esse é um movimento terrorista aqui, foi classificado como em algum momento, mas o presidente, né, inominável na época falou que os que eram terroristas, que foram os nazistas lá de Charlotte, lá da Virgínia, que estavam com as tochas lá, com pessoas, como que ele disse, pessoas, os bons rapazes, alguma coisa assim, pessoas de bem, essas pessoas de bem tentando fazer. Então tem toda essa interseção que a base disso de manutenção de supremacia branca, de sexismo, de todas essas coisas, e a gente fica dentro desse impasse, dentro desse cruzamento, né, desse território de disputa, como a Érica estava falando. Enquanto vocês respondiam, chegaram algumas perguntas que eu vou fazê-las, e algumas têm conexão com pontos que já foram tocados, mas eu vou ler de qualquer maneira. A Ana Feitosa faz uma pergunta para a Érica, perguntando como as fake news sobre Covid impactaram a política brasileira. E a Jocineide Canudos, ela traz um comentário e pede uma análise, né? Um pouco do que a Dora fez. Aqui no meu estado, Mato Grosso, um deputado apresentou um projeto de lei que já foi aprovado em primeira votação para proibir o uso da linguagem neutra nos ambientes escolares e demais órgãos públicos. Vocês podem comentar um pouco esse absurdo? Então, vou deixar essas duas, porque tem um pouco do que vocês já abordaram um pouco, se quiserem complementar. E aí eu leio mais as outras para a gente continuar a nossa conversa. Érica, só pergunta difícil, só análise difícil. Como as fake Nossa, news... gente, não, eu fico, porque é revoltante ouvir umas coisas. E, assim, qual é o impacto das fake news em relação à Covid no Brasil? 600 mil mortos. Diz respeito à ausência de política pública, né, do governo federal em promover as medidas sanitárias e enfim, de assistência à população necessárias para que acontecesse o isolamento. E, obviamente, um representante, né, e aí eu vou falar das fake news, mas eu vou falar que a nossa maior produtor de fake news é o presidente da República. A gente está falando de fake news de uma coisa assim, meio formiga, assim, meio no vespeiro, mas eu estou falando do presidente. Então, assim, é óbvio que a postura negacionista dele foi responsável, sem dúvida, né, pelas pessoas um grupo de uma camada de pessoas não prestarem atenção e darem a devida importância aos cuidados que precisavam ter tido no processo pandêmico. Eu não consigo precisar, eu nem posso precisar isso, mas é uma conjunção de fatores que levou a este número no Brasil, né, de 600 mil mortos. É uma conjunção de fatores que diz respeito também, obviamente, à questão do uso dos medicamentos, que eles chamavam de medicamento precoce, quando não existia comprovação científica para uso. Enfim, é uma porção de... Assim, o impacto é direto. O impacto é direto. Só que a grande questão é que o maior produtor da fake news é o nosso presidente. E aí, quando a gente está falando de fake news, a gente está falando, assim, de um grupo organizado adere a uma narrativa e vai, em seguida, proliferar essa narrativa. A gente está falando disso. Só que a gente esquece que, entre este grupo, né, além desse grupo que sabe que está mentindo, há uma porção de gente que, infelizmente, né, eu falo aqui no Brasil, não tem os recursos necessários, né, os recursos críticos necessários para analisar determinadas informações. E aí está falando do empobrecimento, né, da população pobre, população preta, periférica, que acaba por aderir às fake news e disseminá-las de forma ingênua, inclusive.
né, a crítica. Então, acho que tem esse ponto também que é muito importante a gente mencionar. E a segunda pergunta foi... Em relação da linguagem neutra. Isso, nas Olha escolas só. e um projeto de lei lá no Mato Grosso. Sim, sim, assim, olha, isso também está na Lesp. Tem esse projeto está pipocando no Brasil todo. Eles fazem um e começam a replicar em todas. E aí, normalmente, esses projetos que estão replicando no Brasil inteiro vão contra a população LGBT. Sim, isso é muito clássico, né? Isso se tornou um clássico. Em relação a essa questão da linguagem neutra, a minha vontade de dizer assim, por que você usa a palavra você? Porque a palavra você, no português, é uma prevaricação do vossa mercê e do vós mercê lá de trás. Assim, é não entender que a língua é viva e tem um processo de transformação constante, quer a academia queira ou não. A língua é um processo de incorporação e de mutação constante. Então, assim, só cabe à academia, eu falo academia, ao dicionário, né? Eu falo assim, de quem legitima a linguagem, aderir. Não há possibilidade da língua ser reduzida às regras que foram criadas após o próprio uso dela. Né? O português do Brasil é um exemplo de como a língua é mutável, isso que a gente está falando. Então, assim, as pessoas que estão lutando contra a linguagem neutra, eles estão tentando tapar o sol. Eles estão tentando tapar o sol, porque se há um processo de reflexão sobre a língua que diz que pensa sobre a hegemonia, a supremacia, o exercício de poder a partir da linguagem, isso vai ser questionado. Assim, quando a Dilma foi eleita, a primeira presidente do Brasil, presidenta, a palavra presidenta não existia na língua brasileira. Não existia. É a presidente. E assim, simplesmente acordou-se politicamente entre as mulheres e os movimentos de tensionamento sobre a hegemonia em torno do masculino, que ela vai se chamar presidenta. E não há... Você falou a linguagem das redes sociais, e é sobre isso. E está tudo bem, que é a linguagem das redes sociais. E está tudo bem, porque a língua está viva num processo constante de transformação. Né? Então, assim, não passa... É muito triste ver isso, né? Essa resistência em relação à linguagem neutra, mas não passa de um conservadorismo atrasado que está tentando assorear novamente o rio da diversidade. Não existe isso, porque assim como falei, citei a palavra você, o VC entrou no vocabulário, essa pessoa nem deveria usar um e-mail, e nem deveria chamar que era e-mail, né? Ele nem deveria falar e-mail, se ele é tão conservador da língua. Então, assim, é um festim político. Eu fico muito revoltada por esses e por tantos outros motivos que a gente pode aqui tecer do ponto de vista intelectual e refletir as questões da língua, mas politicamente é um festim político para fazer, sim, coro a essa tentativa de cercear, né, e de limitar as pessoas LGBTs do acesso aos espaços de poder. E a língua é um lugar de poder. Dora, você quer comentar alguma coisa, complementar, porque você já dizia desse embate, né, aqui nos Estados Unidos, revisão de currículo. Essa coisa de, como a Érica tá falando, tem dicionário, por exemplo, essas outras coisas, são tecnologias prescritivas, né? E prescrição, né, é uma forma de controle de poder para coisas que, na verdade, não precisam de prescrição. Prescrição, né, como, por exemplo, gramática normativa, como tudo isso, são coisas que tentam prescrever e se tornam formas de controle de poder. Agora, pessoas trans, não binárias, têm sempre
parte dessa coisa do rompimento de binarismos tem a ver com rompimento de binarismos gramaticais também, né? E mesmo a luta por nossa definição dentro da linguagem, todos esses instrumentos de poder, né? Recentemente teve a luta aí para a mudança da definição da palavra de travesti, por exemplo, de transexual, no dicionário, que era que é essa, ou no Google mesmo, que foi, né, aquela coisa bem demonizante, né? E que a gente está sempre nesse espaço. Então, toda vez que eu ouço, meu primeiro pensamento é: nossa, você usou recursos públicos e tempo para fazer isso. para você gastar seu tempo para fazer um projeto em relação a impedimento de uso de pronomes, para algo que já acontece. Assim, acho que primeiro minha surpresa básica né, em relação a isso. E a gente vai continuar lutando e continuar utilizando e pressionando para isso, porque isso é uma coisa que já está no mundo. A tristeza é que é mais um obstáculo, né, político e tentando se institucionalizar para novamente aquela questão do espetáculo. Aqui, recentemente, teve, acho que um estado, na verdade, que reconhece como um X, por exemplo, dentro do passaporte na questão de gênero, e tem várias leis diferentes com relação à mudança dependendo de estado aqui. Mas assim como com relação à prescrição, que é parte de uma prescrição maior em relação a como nossos corpos devem ser categorizados em gênero e práticas esportivas, né? E é uma rede de captividade, né? Então, quando a gente fala de abolição de captividade, de sermos cativos desse sistema, que é o sistema linguístico, de captividade de um sistema de corpóreo, de categorização de gênero, que aí você não pode utilizar esse pronome, não pode praticar esporte, não pode ter acesso às coisas, não pode viajar, sabe? Porque sempre tem, né, esse sistema prescritivo e tecnologias de controle, e a nossa existência é dizer, não, essas coisas são arbitrárias, essas coisas são coisas que a gente está mudando, e acho que a nossa existência é considerada tão ameaça porque mostra possibilidades, e como as coisas são arbitrárias, as pessoas entram em pânico porque naturalização dessas coisas, né, são expostas, né? Então, acho que vou terminar, isso de novo. Tudo bem. Brincadeiras à parte, as pessoas que nos assistem, já encaminhando para o final, eu tenho duas perguntas que vieram num sentido muito próximo, então eu vou juntá-las e vou fazer, e pela regra agora eu vou começar pela Dora, a Érica responde depois. Pensando nessas redes de solidariedade, a Mena pergunta como os cidadãos americanos podem dar suporte, né, auxiliar e desencorajar os políticos estadunidenses no suporte e cooperação com o governo Bolsonaro, e como podemos usar as redes sociais para empoderar grupos minoritários, como mulheres negras e marginalizados que estão no sul global. Então, é pensar como vocês avaliam, né, que a contribuição de pessoas então que estão no norte global, especificamente aqui nos Estados Unidos, quais são os esforços que podem somar nas lutas no sul global, como elas podem ser parceiras. Dora, por favor, Érica na sequência. Bom, primeiro que já investigar as coletivas que já estão fazendo trabalho, né? De que não há invenção, por exemplo, da roda, né? A gente, por exemplo, a coletiva Quilomba a gente teve, por exemplo, já esse espaço, teve espaço de protesto contra o Bolsonaro, tem vários outros coletivos e coletivas também no Brasil, então acho que buscar fazer parte desses coletivos, dessas coletivas,
para saber de que maneira a agenda dessas organizações, de como é que as pessoas estão trabalhando, né, abrem espaço para essas pessoas participarem do que podem, né, da maneira que podem. Acho que isso é uma das questões de pensar em como juntar-se a esses diferentes coletivos, né? E um trabalho também, acho que também é individual e também no privado, né, de como que essas agências políticas aqui e xenofóbicas também, né, não apoiar agendas, né, xenofóbicas dentro desse país aqui também, que a Constituição, como você falou naquela pergunta do Estado-nação, é desse nós e estar lá, nós versus os outros. Então, como a gente aqui, os outros lá, né? Como a gente está aqui, enquanto situação, por exemplo, de imigração, a gente não está lá, a gente está lá e aqui, né? Por exemplo. Então, acho que essas redes também, de pensar que não é só a gente aqui versus lá, mas de pensar que tem esses movimentos também diaspóricos, enquanto a gente se constitui enquanto, por exemplo, imigrante dentro do espaço, então não ser xenofóbico, por exemplo, não apoiar políticas xenofóbicas, é uma maneira também de apoio e de pensar, acho que transnacionalmente, né? Eu concordo muito com o que a Dora falou sobre a questão das coletivas, de buscar essa conexão. E eu anotei 3 palavras aqui, que é reconhecimento, né, o reconhecimento mútuo, principalmente no que diz respeito ao hemisfério norte, né, o dito hemisfério norte, o dito hemisfério sul, né, o norte e o sul global. Então, precisa ter reconhecimento dessa produção, né, da legitimidade da produção, do pensamento, do trabalho, etc., né, para que a coisa não permaneça dentro de uma lógica imperialista também. Então, precisa haver esse reconhecimento, a descentralização, que eu acho que que está associada à questão do reconhecimento. Então, colocar como centro, né, de discussões e colocar como ponto de reflexões importantes, por exemplo, o que o movimento negro e o movimento, né, latino-americano indígena dizem sobre raça, né, as experiências que a gente tem e que a gente cita muito constantemente, que são extremamente importantes, são as experiências estadunidenses, né, são importantes, legítimas, necessárias, mas é importante complexificar, inclusive porque raça no Brasil tem uma dimensão, tem outras camadas, né, tem uma questão da democracia racial que enviesou a compreensão da própria população, como estratificou, né, a partir de uma paleta de cores também, de um conjunto de relações diferentes, o que é negritude, o que não é. Então, é um letramento ainda que está em construção. Então, precisa entender o que é isso, né? Descentralizar é isso, também entender as sofisticações, camadas diferentes de operação dessas violências. E o nomadismo, que também diz respeito à descentralização e reconhecimento. O nomadismo é esse gesto que eu acredito muito no estudo, né, e na pessoa pesquisadora, no ser estudante. O nomadismo é se dispersar, né, se desapegar da fixidez, né, das ideias, né, do seu lugar de conforto, no sentido do seu território, da sua região, deste lugar aí, do seu país, né, e ser uma pessoa nômade, no sentido, né, de experimentar e estar perto e com as escutas, né, em outros territórios, em outros lugares, fazendo também parte deles. Então, acho que também uma coisa que é muito pragmática e eu acho importante mencionar é fazer isso quando você vai escolher para onde você vai, quando você tem possibilidades, dinheiro, recursos, nas férias, e fazer intercâmbio estudantil e etc. Você faz essa escolha, né? Fazer essas escolhas nômades, descentralizadas, né? De reconhecimento de outras potentes movimentações em torno de discussões que elas estão tão juntas, né? Então, acho que é por esse caminho, e obviamente
Isso que a Dora falou é essencial, né, na identificação de pessoas e coletivas aliadas e compactuam um lugar comum, né? E acho que é isso. Ah, tem mais uma questão importante, a pedagogia. Compartilhar para fora das bolhas, né? Atravessar os muros do espaço acadêmico, né? Ler Deleuze, mas ver Deleuze. Então, assim, vai lá, né? Como é que esse conhecimento, esse saber, esse diálogo, essa conversa chega na favela, chega na periferia. E aí eu não estou falando só de linguagem, porque não é uma questão só de linguagem, é uma questão de cultura, né? De estar em intercâmbio com aquilo, vivendo aquilo, ouvindo aquilo também. Eu não estou falando isso como responsabilidade, tá, gente? Eu estou falando como parte da potência que nós temos quando nós estamos porosas para todas essas camadas, né, do entendimento dos territórios. Exatamente. E às vezes a gente não precisa nem chegar com todas essas teorias, por exemplo, na favela, porque a favela também já está produzindo as teorias dela, né? Então, eu acho que é o exercício, e aí colocando o meu lugar, e pelo adiantar da hora, tinha uma questão que vai ficar para a nossa segunda conferência, que é essa articulação com o religioso, porque a religião, de uma certa maneira, né, a gente sabe que o cristianismo ele está muito associado com o processo de colonização das Américas, mas que ele também não é homogêneo, e aí é o campo da minha pesquisa, como pode ser uma prática libertária, ou como as religiões de matriz africana cumprem isso. E quando a gente está fazendo esse diálogo dentro da igreja para falar sobre racismo, para falar sobre transfobia, homofobia, machismo, a gente faz um trabalho de adequação, né, a pedagogia, de conversar com os significantes dessas pessoas e propor, então, mudança, revisão, tensionamento. As pessoas sabem, né? Eu acho que a gente não precisa ficar ensinando e teorizando muito a vida das pessoas, mas a gente precisa se colocar no movimento de ouvir, né? Nem sempre é tão fácil, mas de desconstruir e de disputar. Eu vou encaminhar para encerrar essa mesa. Eu quero dizer que eu aprendi muito com vocês, e eu anotei a ideia de fake news fundadoras da Dora. Eu acho que é algo incrível e amplia, nossa, a noção e a percepção de como a gente está falando de a fake news um processo muito localizado, né, na nossa política hoje, mas quando você chama política, fake news fundadora, você vê, nossa, a nossa história, a existência da humanidade, ela é engendrada por mentiras que foram contadas e repetidas, e a gente vai assimilando, e aquilo passa a ser verdade absoluta, e aí a gente tem um maior trabalho, né, enquanto movimento, enquanto, enfim, pessoas que sofrem e sentem no corpo, né, os efeitos disso para desconstruir. E eu adorei a ilustração que a Érica traz desse movimento conservador, dessa reação conservadora, como uma tentativa de assorear o rio da diversidade. Não vai acontecer. Eu quero abrir, né, para considerações finais, tanto Érica e Dora, mas já deixo, né, o meu agradecimento a toda a nossa assistência, a equipe da Columbia pelo apoio, as tradutoras que fizeram com que esse diálogo, essa conversa fosse viável e acessível para as pessoas que nos assistem e falam inglês, entendem inglês. Agradecer à professora Camila Daniel a oportunidade, o convite, ao coletivo Quilomba, na figura da Leonora, né, que tem construído lindamente essa agenda de debates, convidar todas as pessoas que nos assistem a acessar as nossas redes, a estarem conosco nas nossas atividades, agradecer imensamente a Dora pelo debate saudável, pela aula que você traz, né, compartilha. Antes de eu conhecer você, eu já conhecia a sua forma pela beleza como você escreve. Você é famosa por isso, as pessoas
elogiam muito a sua escrita, e agradecer muito a Érica, a oportunidade da gente estar se revendo, ainda que virtual, e torcendo para que em breve a gente esteja fisicamente conectada, desejando, então, saúde e sucesso para todas vocês e para as famílias de vocês. Muito obrigada, Dora, considerações finais, Érica, e eu acho que a Leonora volta para encerrar. Bom, eu só tenho a agradecer, né, pelo convite, pela generosidade, pelo aprendizado, por esse espaço. Isso me fortalece imensamente, me lembra do porquê eu também estou aqui, né, do sentido de poder estar em conversa, nessa conversa, e eu vou levar toda vez que eu estiver ali, né, em todos os momentos, mas naqueles momentos que a gente está ali tentando escrever ou tentando fazer sentido das coisas, eu vou lembrar desse momento e dizer, ok, faz sentido, faz sentido. E aí eu só tenho muito a agradecer o prazer de estar aqui, de também finalmente conhecer a Érica também, que estava há algum tempo, a gente nunca espera um dia, né, e conhecer pessoalmente, e é isso, agradecer a todas, e as que também eu não conheço pessoalmente, a gente possa se ver, estiver por aqui em Nova York, por aqui, ou venha também, convite aí para deixar aberto, se quiser. Vamos combinar. É isso, obrigada, fiquem bem, e acho que uma das coisas, né, de Audre Lorde a alternativa para isso aqui é o silêncio, né? E mesmo que, né, que falar tenha toda a ansiedade, tenha todas essas possibilidades de falhar na linguagem, a alternativa de falhar no silêncio é muito maior, né? Então, obrigada. Gente, terminou com um som, vocês viram, gente? Eu achei forte isso, Dora. Você combinou isso? A sirene ao final? Achei assim, senti uma emergência na sua fala, sabe? Quando você terminou, assim, você falou, a possibilidade de falhar no silêncio é maior. Aí eu vi a sirene, foi fantástico isso, fantástico, foi incrível, sinestésico. Agradeço também esse encontro lindíssimo, Juliana, querida, que a gente se conheceu em Nova York, inclusive, alguns anos atrás. Dora, prazer imenso te conhecer, só aqui, ó, escutando de você, que você é igual a raça de pólvora, tá aí, ó. Todas sabem, se orgulham de você. Espero, sim, que a gente possa se conhecer pessoalmente. Pode me chamar para Nova York, que eu vou a qualquer momento. Eu amo esse lugar, então é muito fácil. Estou facinha. Agradecer a universidade, a Columbia, toda a equipe, a coletiva Quilomba, enfim, por este convite tão salutar, foi muito gostoso. E vou finalizar com o que ficou, né? E com o que eu tenho sentido nos encontros que eu tenho vivenciado, que eu acho que tem se tornado, como eu falei, um ethos. Assim, é um momento de reflexão, mas de cura também. Acho que a gente está numa perspectiva muito propositiva de autocuidado, de cura, de construir essa reflexão e aprofundar tudo isso, mas assim, e como é que a gente está sendo cuidada, sabe, nesses processos? Então, é aquilo que eu falei, a gente não está só na crítica, né? Como a Dora também falou, né? Nosso arquivo não é só a violência. Então, a gente compreende, entende, mas a gente está numa busca poderosíssima, né? Porque é aí que sai de baixo, né, gente? Porque a gente estava só reivindicando as coisas, agora a gente quer sentar. Então, assim, sai da cadeira que a gente quer sentar. Então, um salve para nós e que a alternância de poder chegue, logo menos. Axé. Obrigada a todas, foi lindo. Estamos sentadas, Érica, arrumamos a nossa mesa, puxamos a cadeira para lá e estamos sentados. O que eu quero dizer com isso é que lembrar, enfatizar a importância desse evento. Esse é um evento organizado por mulheres pretas, para mulheres pretas, debatendo o protagonismo nosso e das nossas comunidades, no passado, no presente, as possibilidades futuras,
e como Dora mencionou, não como objetos, né? Mas como produtoras de conhecimento, como sujeito, como transformadoras das sociedades, das várias sociedades. E eu quero enfatizar duas coisas que vocês colocaram que eu acho que engloba isso muito bem. Eu vou acompanhar a Juliana na minha predileção pela construção da Dora, das fake news fundadoras. Nós estamos aqui para confrontar as fake news fundadoras, estamos sentadas nessa mesa para deixar muito claro que uma de nossas funções é fazer isso, e esse evento representa, né, esse espaço. E o que a Érica colocou também, fundamental, é essa ideia da descentralização dos lugares de conhecimento. Embora estejamos dentro da academia e estejamos dentro de uma instituição acadêmica poderosíssima, conseguimos nos infiltrar aqui e criar esses outros espaços. Então, eu só posso agradecer, eu acho que em todas as mesas, quando eu termino ou começo essa fala, eu digo que é importante lembrar que essa é só a primeira edição desse evento, muitas virão, e continuaremos esses debates e continuaremos intervindo nesses espaços e criando outros espaços. Eu queria agradecer mais uma vez a equipe da Colúmbia, as intérpretes, Juliana Maia, por uma mediação maravilhosa, e todo mundo que esteve presente, Dora e Érica, um grande abraço.